Boa noite, irmãos que estão chegando aqui. Não aqui em Jambeiro, mas aqui no nosso momento de palavra pastoral. Estamos aguardando o horário aqui, mais 2 minutinhos, aproveitando para ouvir uma boa música. Olá, Marcos, Cíntia, Iris. Como eu gosto de dizer, você está sintonizado na Rádio Chico Bento, diretamente da roça, aqui da zona rural de Jambeiro, via internet caipira, sujeita a chuvas e trovoadas. Olá, Carlos, Edu, Matias, boa noite para você também, Odinete aí juntinho, né? Que bom, todos nós chegando. Já, Deus abençoando, vamos poder chegar lá no quilômetro 11, né? Aguarde que hoje eu vou trazer alguma coisa sobre isso aqui também. Boa noite, Fabi. Oi, Helena. Rô, Pedrão, Humberto. Oi, Suzy. Oi, Lourdes. Saudade. Quase lá. Gustavo. Tá dando para ouvir a música no fundo? Alguém me responde aí? Olá, Marilene. Melhorando, irmã? Obrigado, Val. Boa noite, dona Edith. Tá quase terminando a música, vou deixar terminar aqui. Opa, chegou até o final, deu certinho, né? Então, bem-vindos a todos agora oficialmente. Nossos irmãos da Igreja Batista Maranata, também nossos visitantes que estão sintonizados. Nós temos mais um momento de palavra pastoral. Vamos buscar a presença do Senhor em oração. Então, aí onde você está, se junta comigo numa oração diante do Pai. Senhor Deus, aqui nós estamos mais uma vez prontos para pensarmos um pouco no Teu reino, ouvirmos a Tua palavra. Por isso a gente pede a direção do Teu Espírito, Senhor. Te agradecemos que nesses tempos difíceis que nós estamos passando, nós temos também desfrutado, constatado a Tua presença conosco. Então, mais uma vez, nós nos colocamos diante de Ti, suplicando a Tua direção, a começar por mim mesmo, Pai, eu te suplico, no nome do Senhor Jesus. Amém. Ok, irmãos. Então, de certa maneira, o assunto que eu gostaria de compartilhar hoje aqui com os irmãos é uma continuação daquilo que o Gustavo nos trouxe na quarta-feira, quando ele nos chamou a considerarmos cada pessoa, cada ser humano, como alguém criado à semelhança de Deus, e daí o absurdo do racismo. Não sei se você teve a oportunidade de ouvir, foi muito boa a palavra dele, né? E uma vez que nós entendamos isso, que cada pessoa, cada ser humano é alguém criado à semelhança do Senhor, né? Então nós buscamos ter uma atitude, uma postura de ativamente buscar o bem dessa pessoa, né? Nós damos valor a ela. Paulo escreveu uma carta para a igreja que se situava numa cidade chamada Corinto, que nós conhecemos como primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios. Então, motivado por questões, problemas específicos que aconteciam ali na igreja, ele dá uma série de orientações àquela igreja. E entre essas orientações estava a questão de como agir em relação às festas idólatras, né? Em especial a carne que havia sido sacrificada aos ídolos. Então, se seria certo ou não seria certo, seria errado, né, o cristão ali daquela igreja participar comendo, né, não da festa em si propriamente dito, mas comendo a carne, né? Então tem todo um contexto. Lá no capítulo 8 de 1 Coríntios, nós lemos o seguinte a partir do verso 4. Eu vou diminuir aqui um pouco o outro celular, que está dando um pouco de barulho aqui, pronto. Então, 1 Coríntios 8, capítulo 8, versículo 4, diz assim: No tocante à comida sacrificada a ídolos,
sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um, só Deus. No versículo 8 ele continua: não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. E ele continua, versículo 9: vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzido a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E desse modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Então, lá no versículo 9, vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. A questão, no fundo da questão, se a gente pode dizer assim, era a dos limites de nossa liberdade como cristãos. Apesar de termos, Paulo afirma, de termos a liberdade de comer carne que havia sido sacrificada aos ídolos, né? Paulo orienta a não comer e por amor de outras pessoas com quem eles conviviam. Então nós vivemos, eu pensava sobre isso, num mundo que dá grande valor àquilo que é dito como as liberdades individuais. Especial na nossa parte do mundo, aquilo que a gente chama de Ocidente, né? Nós enfatizamos muito a liberdade de buscarmos a felicidade, por exemplo, de corrermos atrás dos nossos sonhos, de criarmos nossas famílias de maneira como acreditamos ser certo, de adorarmos e cultuarmos ao nosso Deus como nós cremos. E nós somos constantemente lembrados que essa liberdade que nós desfrutamos, pelo menos aqui no Brasil, e a gente deve agradecer a Deus por isso, né, tem sido conquistada a preço de sangue ao longo de séculos. E por isso nós não devemos menosprezar essa liberdade que nós temos, termos ela como algo garantido, né, que nunca poderia nos faltar. Isso é verdade. Eu me lembrava quando os meus filhos eram pequenos, eu dizia para eles, na verdade eu digo até hoje ainda, né, uma frasezinha, eles vão lembrar, talvez vão até rir: quem não cuida do que tem, não merece ter. Mesmo em 2020, nesse ano que nós estamos atravessando, há povos inteiros que vivem debaixo de uma opressão, não desfrutam dessa liberdade que nós estamos falando aqui. Então nós precisamos dar valor e proteger as liberdades que nós gozamos, sim, porque quem não cuida do que tem corre o risco de perder. Entretanto, hoje nós experimentamos também na nossa parte do mundo um grande problema quando o assunto é esse de liberdades individuais. E esse problema relativo a liberdades individuais não tem nada a ver com o fato do nosso governo ser de direita ou de esquerda, não é isso que nós estamos falando. Esse problema não se manifesta apenas na vida pública, em sociedade, como nós dizemos. Ela está bem mais perto de nós, essa questão, nas escolhas que nós fazemos, nas atitudes que tomamos, nos desejos e motivações do nosso coração nós encontramos esse problema quando o assunto é liberdade individual. Que problema é esse? A defesa das liberdades individuais não pode ser em detrimento, em prejuízo da verdade que nós temos um compromisso, principalmente como cristãos, um compromisso de buscar o bem-estar do próximo. Deixa eu repetir. A defesa das liberdades individuais não pode ser em prejuízo, em detrimento da verdade que nós temos um compromisso de buscar o bem-estar do próximo. Um ditado popular, que talvez você conheça, né, diz: minha liberdade termina, complete a lacuna, quando a do outro começa. Certa vez eu ouvi um determinado pensador que estava sendo entrevistado fazer uma modificação que eu achei bastante interessante. Ele disse assim: minha liberdade termina quando a liberdade do meu próximo termina. Então, quando a vida da outra pessoa é machucada, afetada negativamente, eu não tenho liberdade para fazer o que eu quero. Era isso, na verdade, que Paulo estava falando quando o assunto era carne que havia sido sacrificada aos ídolos, que comer ou não comer não significava nada em termos de prejuízo ou vantagem espiritual,
mas que alguns poderiam se escandalizar e, por isso, em benefício deles, ele se abstinha de comer. Então, minha liberdade pessoal, ela está condicionada ao chamado de Deus para nós amarmos as outras pessoas. O problema, por trás desse problema, né, que de exagero e de uma defesa de liberdades que avança e prejudica as outras pessoas, o problema do mundo está diretamente ligado ao pecado dentro de nós. Essa inclinação terrível de nós não aceitarmos o que Deus nos diz ser o certo a ser feito, nós buscarmos o bem do próximo e o melhor para as nossas vidas também. Porque a vontade de Deus não é só certa, mas como ela é melhor para mim, para você, para as nossas vidas. É por isso, eu pensava, né, escrevi assim, é por isso que deixada por si mesmo, longe de Deus, a democracia, quando é entendida apenas como uma defesa de liberdades individuais, ela implode, ela colapsa, ela rui numa selvageria egoísta. É exatamente isso que nós vemos nos dias de hoje. A tão famosa democracia implodindo em cada um buscar o seu direito e cantando não tô nem aí em relação às outras pessoas. É interessante que lembrar do sofrimento e buscar o bem-estar das pessoas pode aliviar um pouco essa tendência, principalmente aqui no Ocidente, de implosão da democracia por causa, no fundo, do nosso egoísmo. E até as pessoas sem Deus, elas conseguem enxergar isso. E é por isso que existem tantas organizações sociais do tipo Médicos Sem Fronteira, você deve ter ouvido falar, me impressiona muito o trabalho deles, ou Comida para os Famintos, eu estou fazendo uma tradução livre aqui dessas várias organizações, Casas para a Humanidade. Então o próprio mundo viu que pensar no bem-estar do outro alivia, vamos dizer assim, a situação da implosão da democracia. Mas, na verdade, apenas nós, quando somos salvos e transformados por Jesus, é que nós podemos verdadeiramente viver segundo o padrão de Deus, de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Somente quando o nosso coração é transformado, quando nós entregamos a nossa vida e reconhecemos a nossa falência de justiça e o Senhor Jesus nos salva, é que nós temos então a possibilidade, na graça de Deus também, de vivermos essa verdade de amarmos a Deus e ao próximo como a nós mesmos, né? Nós sabemos disso, mas será que nós vivemos isso? Ou será que nós, como cristãos, ainda estamos vivendo como incrédulos, mais preocupados com as nossas liberdades individuais? Sim, Cristo nos libertou, mas não nos libertou para nós fazermos o que nós queremos, o que nós quisermos, sem pensar no bem-estar das outras pessoas, da pessoa ao meu lado, em especial do meu irmão em Cristo. Então, voltando ao que Paulo estava escrevendo à igreja em Corinto, no capítulo 10, Paulo continua dizendo assim, versículo 23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem, o do outro. Então ele volta ao assunto da carne. Comei de tudo, versículo 25. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguns dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Preste atenção agora. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo porque dou graças? Aí tem agora o versículo tão famoso, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse,
mas o de muitos, para que sejam salvos. Então Paulo nos alerta aqui no versículo 23, todas as coisas são lícitas. Eu tenho liberdade para fazê-las, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Em Cristo eu sou livre, mas não vale tudo. Algumas coisas não edificam, não fortalecem a vida, não trazem amadurecimento espiritual. E é interessante que o foco não é a minha própria edificação. Não sei se você notou, apesar disso ser importante, né? Eu não fazer coisas que não edifiquem a mim mesmo. É eu não fazer coisas que não edifiquem o meu próximo. A edificação que está sendo falada aqui é da outra pessoa. A questão, o que é importante, é o que eu posso fazer para ajudar alguém de consciência fraca e imatura a crescer na graça de Deus. No tempo de Deus, da maneira como Deus entender apropriado ser feito, ela amadurecer. Eu não tenho direito, escute bem, eu não tenho direito de menosprezar, impor minha convicção de liberdade e atropelar a outra pessoa, seja meu irmão, seja meu vizinho. Versículo 33, Paulo fala: procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Com isso, Paulo não está querendo dizer aqui que ele transigia, ele modificava as verdades do Evangelho para agradar os ouvintes, agradar as outras pessoas. Não é isso. O que Paulo está dizendo é que ele levava em conta o próximo e, no que fosse possível, Paulo não iria ferir a consciência de ninguém no seu dia a dia, de maneira que aquela pessoa, então, recebesse o Evangelho. Eu li um comentarista que escreveu assim: a liberdade pessoal e o desejo de fazer valer direitos próprios não são as únicas preocupações da vida, por mais importantes que sejam. É necessário também levar em conta o bem alheio. O exercício de nossa liberdade deve ser governado pela reflexão, por você parar e pensar. Pensar o quê? Isso que eu vou fazer resultará na glória de Deus? Edificará a igreja? Vai estimular o não salvo a receber a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida? Versículo 31 é tão conhecido: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Talvez você já tenha decorado esse versículo. Nós temos decorado, é comum. Mas talvez nós decoramos e falamos esse versículo sem nos apercebermos que o ponto de partida para glorificarmos a Deus, que Paulo está falando aqui, é a nossa atitude de amor e paciência com as pessoas com quem nós convivemos. Então, quer comais, quer bebais. Ele está lembrando daquela questão da carne. Façais outra coisa qualquer. Fazei tudo para a glória de Deus. Ali, no caso do Paulo falava que se meu irmão se escandalizasse, eu nunca vou comer carne por conta disso. Paulo, na continuação dessa mesma carta, ela é tão rica, não é? A igreja era tão cheia de problemas, como nós e como a nossa própria igreja também, não é? Falar mal da nossa igreja nesse sentido, né, entender as necessidades de amadurecimento, a gente pode, não ficar pichando, né? É isso que eu estou falando. Mas na continuação dessa carta para uma igreja problemática, Paulo, lá no capítulo 13, ele fala assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como um símbolo que retina. Sabe aquele sino? Pom, pom. É bonito, mas não tem vida nele próprio. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, pregar com poder, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. No versículo 4, a partir do versículo 4, Paulo descreve para os coríntios e para nós esse amor. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Versículo 7 ele fala: tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor de Deus, e só o amor de Deus, é que nos impulsiona a amarmos pacientemente
o outro, porque esse amor que é falado aqui no capítulo 13 é o amor que é o amor característico de Deus, é o que nós recebemos. Nós temos a capacidade de amar, João escreveu, né? Porque ele nos amou primeiro. Então esse amor de Deus nos impulsiona a pacientemente amarmos a outra pessoa, fazendo o que estiver ao nosso alcance para ajudá-lo ou ajudá-la. Será que essas coisas que nós estamos falando até aqui hoje à noite têm uma aplicação prática aqui na Igreja Batista Maranata, no momento em que nós vivemos? É lógico que sim, e você já pode ter pensado várias delas, à medida que você ouvia eu falar essas coisas aqui. Mas eu convido agora você a considerar uma situação que já, amém, já nós iremos enfrentar. O que eu estou falando? Vamos aplicar tudo isso que nós ouvimos, né? Da liberdade exercida no sentido de beneficiarmos a outra pessoa em amor. Nos últimos dias tem havido aquilo que nós temos conhecido como flexibilização do distanciamento social, que vinha sendo praticado. Então, como pastores, nós temos acompanhado, em especial no que se refere ao retorno dos cultos lá no quilômetro 11. Está começando a ficar interessante, né, o assunto, né? Esse retorno será motivo de grande alegria para nós, com certeza, né? O pastor Sacha, em particular, ele tem estado engajado, participando de reuniões lá na prefeitura, com as autoridades da nossa cidade, tomando conhecimento das orientações que estão sendo dadas. E nos próximos dias, talvez até no próximo domingo, fica antenado, hein? Ele vai começar a dar detalhes dessa retomada de nossas atividades no quilômetro 11. Será que ele vai dar a data? Deixo você com a pulga atrás da orelha, né? Escuta lá no domingo que vai ser importante. Então, quando isso acontecer, quando nós voltarmos às nossas atividades no quilômetro 11, e pensando nisso que nós falamos, de não exigirmos aquilo que nós temos liberdade, mas nos colocarmos numa atitude de beneficiarmos por amor as outras pessoas, quando isso acontecer, esse retorno ao quilômetro 11, eu vou dar agora 2 orientações importantes para todos nós, inclusive eu próprio, seguirmos. A primeira orientação é em relação ao que for decidido pela liderança da igreja. E essa orientação é acatar de coração, confiando que aqueles que estão envolvidos nessas definições fizeram isso com muita seriedade, buscando sabedoria e direção que somente o Senhor podia nos dar. Talvez a retomada não seja tão rápida como você gostaria que fosse, ou talvez seja rápida demais para o seu gosto. Talvez seja necessário fazer coisas que você não ache necessário que fossem feitas. Confie e acate. Sabe o que é acatar? Obedeça. Então confie e obedeça aquilo que o pastor Sacha vai nos dizer para fazer. Se ele orientar a que nós façamos alguma coisa que nós não gostamos, glorifica a Deus, seguindo aquilo que ele, pastor Sacha, disser, agradecendo até pelo fato do Senhor ter colocado ele, pastor Sacha, como responsável sobre nós. E que baita responsabilidade é essa que ele tem hoje. Devemos orar por ele. Então a primeira recomendação é em relação ao que for decidido pela liderança. Confie e acate de coração. A segunda orientação para esse período de retorno é em relação à nossa atitude com os demais irmãos, membros e participantes da nossa igreja. E a orientação aqui é compreender e aceitar por amor o posicionamento que cada um tiver em relação a essa retomada na participação na vida da igreja. Então, compreender e aceitar por amor os diferentes posicionamentos que vão existir, com certeza, em relação ao tempo da retomada. Alguns vão estar no início da fila, assim que antes de abrir o quilômetro 11, na madrugada anterior já estão lá na fila para abertura, né? Outros vão chegar um pouquinho depois, ou bem depois, né? Alguns vão chegar ali já no primeiro dia, querendo abraçar já. Não pode. Isso a gente sabe com claro, não pode, quando retomarmos, sair abraçando. Pedro, nem beijando, hein? Tá? Então, alguns vão querer abraçar
Outros não vão querer nem chegar perto e talvez você se sinta constrangido, né, de um jeito ou outro, né? Nós temos muitas situações diferentes entre nós, irmãos. Nós temos pessoas idosas, inclusive aquele que vos fala, não é? Nunca pensei que eu ia me tornar idoso, ainda bem que eu me tornei idoso, né? Gestantes, doentes, pessoas que convivem com esses grupos de risco, né? Muitas outras situações. Então, não julgue a decisão que cada um tomar, se ela está sendo madura ou imatura, se ela está sendo uma atitude de confiança ou de medo, de temor, se ela está sendo carnal ou espiritual. Ao contrário, ao invés de julgar, faça o que estiver a seu alcance para ajudar essas outras pessoas, facilitando a volta delas. Faça o que estiver a seu alcance para facilitar esse retorno. Não force a barra. Nós já conhecemos se você já convive no nosso meio há algum tempo, né? Aqueles que são mais efusivos ou menos efusivos. Tenhamos paciência um com os outros, sempre acatando as orientações que com certeza vão vir, né? Então, tenha tato, irmão. Sabe o que é ter tato? É você tocar em alguma coisa e sentir aquilo, né? Seja sensível para a situação desse nosso retorno. Acima de tudo, nada de críticas e nada de piadinhas, sabe? Essas piadinhas que eu inclusive, somos tão, né, PhD em piadinhas para, na verdade, uma ironia meio cáustica, né? Nós falamos sobre isso na escola dominical sobre comunicação, né? Concluindo, irmãos, essa palavra de hoje. O mundo está em verdadeiro pé de guerra, polarizado em grupos com posições extremadas, tomados de soberba, cada um pensando que tem a verdade última sobre cada assunto e dispostos a fazer tudo para impor sua opinião e os seus direitos em cima das outras pessoas. Irmão, irmã, vamos deixar esse cenário tão triste lá do lado de fora da igreja, lá de lado de fora do muro, lá do quilômetro 11. Não vamos dar lugar ao inimigo para ele agir no nosso meio nesse momento que é de grande alegria, de cuidado também, de retorno às nossas atividades. Como Paulo, que debaixo da orientação do Espírito Santo, instruiu os irmãos de Corinto a se absterem de carne sacrificada a ídolos por amor daqueles que não sentiam a liberdade que Paulo sabia que eles tinham para comer, né? Como Paulo orientou aos coríntios, que a nossa liberdade em Cristo não nos leve a nos julgarmos uns aos outros, antes que essa liberdade que nós temos seja exercitada para nos submetermos uns aos outros em amor, nesse período de retorno. De maneira que 3 coisas aconteçam. Primeiro, que nós edifiquemos a igreja uns aos outros, fortaleçamos os nossos relacionamentos. Segundo, que nós estimulemos aquelas pessoas que observarem o nosso retorno a receber a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, através de verem o amor genuíno sendo colocado em prática, o amor que nos une. E acima de tudo, irmãos, que nós glorifiquemos a Deus com a nossa atitude, de por amor abrirmos mão daquilo que seremos livres para fazer em benefício do nosso irmão. E fazendo assim, agindo dessa forma, nós vamos alegrar ao nosso Pai Celestial. Não é mesmo? Então, vamos pedir a direção, a graça de Deus, o poder de Deus, nesse momento agora em oração. Então, abaixe sua cabeça, vamos juntos orar ao Senhor. Pai, obrigado porque em Cristo o Senhor nos fez livres, e livres a tal ponto de termos a liberdade de podermos nos submeter em amor aos nossos irmãos. Que o Senhor possa, pela tua graça, nos dirigir. Em especial, eu oro pelo pastor Sacha, na sua responsabilidade, nesse processo de retomada das nossas atividades no quilômetro 11, em particular dos nossos cultos. Nós ansiamos por essa retomada, Pai, mas pedimos a tua graça e tua direção, para que, acima de tudo, as nossas atitudes sejam de corações que desejam ajudar uns aos outros nesse processo, que com certeza vai ser delicado, Pai.
Que o Senhor possa nos ajudar. Guarda-nos de nos julgarmos uns aos outros, de criticarmos uns aos outros, especialmente a liderança, Senhor, do pastor Sacha. Antes que o Senhor possa nos dar um coração de compaixão e de paciência, Senhor. A paciência movida pelo teu amor, que no tempo certo nos leva, nos molda à imagem do Senhor Jesus. Faz-nos lembrar que o Senhor sempre nos trata assim, com compaixão e com paciência. Pai, eu oro essas coisas, Senhor, por mim e pelos meus irmãos. E é no nome do Senhor Jesus que nós juntos oramos. Amém. Então, irmãos, antenado, hein? Domingo tem novidade. O que será? Deus abençoe. Amém.